Excelente terça-feira para você que está começando o seu dia muito bem informado com as primeiras notícias do Flu aqui no canal do Lessa. Muito bom dia para todo mundo. Vamos trazer um pouco dos bastidores da saída de Renato Augusto do Fluminense, uma rescisão de contrato que acabou pegando todo mundo de surpresa nesta segunda-feira, um dia após o empate contra o Juventude em Caxias do Sul. Essa decisão partiu de fato do Renato, partiu do clube, foi uma decisão em conjunto. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal do Lessa. Também falar, claro, sobre a preparação para o jogo desta quarta-feira contra a Aparecidense, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem presidente sendo eleito na CBF, né? A eleição da CBF vai acontecer em breve, tem uns detalhes importantes para a gente acrescentar, então você pode sentir à vontade e pode deixar o seu like também, pode se inscrever se você não tiver inscrito, te convido a fazer a sua inscrição. Tem muita gente que assiste aqui os conteúdos do canal todos os dias, mas nem tá ligado que não está inscrito, então um lembrete vale muito por isso, é gratuito, é 0800, não custa nada. Vamos embora, vamos começar essa terça trazendo notícias do Flu. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! Só acredito no Lessa! Muito bem, senhoras e senhores, muita gente feliz aí com a saída do Renato Augusto do Fluminense. De fato, é algo justificável porque a contratação do Renato acabou se tornando uma das piores do Fluminense, eu diria até no século. Acho que não é exagero dizer isso, se a gente levar em consideração expectativa, investimento e a ausência de retorno técnico, porque obviamente financeiro não haveria, mas a ausência de um retorno técnico que acabou não acontecendo. E aí, antes mesmo do meio do ano, do meio da temporada, às vésperas praticamente de uma Copa do Mundo de clubes, o Renato decide rescindir o contrato. Mas foi ele mesmo que rescindiu, o Fluminense foi que tomou a decisão e ele aceitou. Enfim, vou trazer os detalhes se eu conseguir apurar aqui para vocês. Né? O Renato ele já vinha, ele vem em meio a um 2025 muito complicado para ele, porque ele já sabia que esse ano seria difícil, pelas lesões, pela dificuldade de entrar no ritmo dos demais jogadores, pelas limitações físicas que a idade foi impondo. E quanto a isso, não resta muito a fazer. E quanto a isso, não tem muito o que fazer. O Renato sempre foi um jogador muito profissional, sempre foi um jogador muito querido internamente no clube, mas foi o que eu falei ontem, chegou uma hora que a idade cobra o preço, e para ele esse momento chegou. O Renato não confirmou se vai de fato partir para a aposentadoria, mas ele deu uma entrevista recente dizendo que ao término de 2025 ele encerraria a carreira. Então o caminho natural é esse. Mas por que decidiu romper justamente agora, após ele se recuperar de lesão? Essa lesão, essa cirurgia no ombro já foi um baque, porque ele esperava ganhar mais oportunidades no início da temporada, até vinha tendo alguns minutos com o Mano, e aí ele se machuca. Passa por uma cirurgia, fica muito tempo fora, e aí volta. A primeira chance que ele tem, depois de treinar há muito tempo, é na altitude lá em La Paz, uma circunstância, digamos assim, muito desfavorável para ele, claro, né? Pensando aqui com a cabeça dele. E agora ele entra contra o Juventude de Caxias do Sul como centroavante. E estava muito claro ali que o Renato já tinha falado sobre isso, que iria treinar e utilizar o Renato Augusto como uma opção ao Everaldo. Ele nunca disse que não jogaria ali, nem que para ele é muito ruim jogar ali. Mas imagino que a essa altura da carreira o Renato não devia se sentir muita vontade fazendo essa função. Então vários fatores foram se somando aí nos últimos tempos para que ele chegasse a essa decisão de rescindir o contrato. O que eu apurei é que Fluminense e Renato eles já tinham iniciado essa discussão, era algo que já vinha sendo discutido internamente. Eu não sei se o tempo todo com ele ou mais entre a diretoria, mas esse assunto já havia sido debatido, principalmente depois da lesão que ele teve. E aí ontem, inclusive, o Renato Augusto treinou normalmente no CT. Né? E após o treinamento no CT, ele se reuniu com a diretoria do Fluminense e aí acabou, enfim, chegando a um acordo para que essa história chegasse ao fim. Outros amigos do GE, o Marcelo Neves, o Gustavo Garcia e também o Edgar Marcial de Sá, eles publicaram uma matéria afirmando que o
O Renato abriu mão dos salários até o final do ano, ou seja, abriu mão do restante que ele tinha que ganhar. Certamente tem algumas coisas ainda para acertar, mas, enfim, ele abriu mão do restante do contrato. Basicamente é isso, né? E depois, de fato, eu consegui confirmar essa informação. Então, o Renato ele partiu para uma rescisão amigável com o clube e não irá receber o que ele tinha direito até o final do ano. E por isso eu falei ontem que para ele, Renato, seria muito fácil sentar no contrato até o final do ano, jogando, não jogando. Tem uma Copa do Mundo de Clubes vindo aí, já tá vindo aí. O cara poderia esperar. Mas ele teve, na minha opinião, modesta opinião, evidentemente, hombridade, honestidade, caráter, que é uma coisa que ele sempre demonstrou na carreira, para entender que realmente não estava dando para ele. Ele não estava conseguindo mais. E assim, e vai muito na cabeça do jogador, né? Ele estava ganhando algumas, ainda mais agora com esses desfalques, vários jogadores lesionados, ele iria ganhar mais chances, imagino eu. O Renato vinha trabalhando ele, mas ele entendeu que, enfim, não tinha muito, não estava conseguindo ajudar ou acrescentar da forma como ele imaginava. Agora, eu só realmente não consigo entender como o porquê do Renato continuar utilizando esse jogador. Não sei como houve essa comunicação, se houve essa comunicação, ou se isso foi debatido e meio que ficou ali stand-by e aí de repente o Renato resolveu, não, vamos fazer isso agora, vamos encerrar agora, vamos colocar o ponto final nessa história, porque não faria sentido o Renato ficar utilizando o jogador, colocando o jogador para jogar, inclusive na véspera, contra o Juventude em Caxias do Sul. Enfim, mas aí é algo que talvez o próprio Renato pode explicar numa entrevista coletiva, talvez já nesta quarta-feira, para a gente entender melhor como se deu essa saída e como ele participou disso, né? Certamente o Renato deve ter trocado uma ideia com ele, os Renatos ali conversado para que essa decisão fosse consumada. Mas enfim, é isso, um pouco os bastidores dessa situação do Renato Augusto. Ele agora vai seguir a vida dele, o Fluminense tem agora um espaço a mais na folha salarial, para pensar, evidentemente, nos reforços que precisam chegar nessa janela do meio do ano. Inclusive, depois desse jogo contra a Aparecidense quarta-feira, tem um clássico no final de semana, todo mundo sabe disso, e vai ser um clássico muito difícil, muito complicado. Nesta terça-feira, às 10 da manhã, vai abrir venda de ingressos para a torcida do Vasco, e a gente sabe que os caras estão empolgados, porque, enfim, Fernando Diniz assumiu, já deu uma resposta imediata, o Vasco ganhou Fortaleza, 3-0, então certamente eles vão vir motivados para esse clássico. Então, eu sei que não, o time em si, ele não empolga, o time em si, ele não justifica, ele não vem jogando um futebol que dê prazer ao torcedor de ir ao estádio, muito pelo contrário, mas seria muito ruim a torcida do Fluminense ficar em número muito menor que a torcida do Vasco. Então, os ingressos já estão à venda. Você que tem condições, você que pode ir ao estádio para apoiar o Fluminense. Não necessariamente, enfim, jogador X ou Y, Renato Gaúcho, para que a gente possa, acho que juntos, tentar algo a mais nesse clássico. Eu sempre falo isso, que o comportamento do torcedor, a mobilização do torcedor, ela vem do que acontece em campo. E o time precisa fazer por onde e não está fazendo. Eu tenho percebido, que eu acho que é algo que me incomoda e já está incomodando muita gente, às vezes um certo abatimento. E talvez isso tenha como consequência também o Fluminense jogar com o freio de mão puxado em alguns momentos. Parece que o time sempre está meio que numa marcha lenta. Mas e a gente tem que pensar a coisa de cima para baixo, de fora para dentro. Eu tenho percebido um Renato Gaúcho, às vezes, abatido, sabe? Um semblante para baixo. Parece que arrependido da escolha que fez, parece que não estudou o elenco do Fluminense da forma como deveria ter estudado. Parece que fez uma escolha e se arrependeu no minuto seguinte, assinou um contrato milionário e depois, opa, eu acho que não era isso bem o que eu imaginava. É uma sensação que eu tenho, tá? É um sentimento que eu tenho. E nas primeiras entrevistas isso estava muito claro. Ele mudou um pouco nessas últimas duas. Passou a defender o grupo e passou a rebater um pouco mais a imprensa com mais veemência, como acontecia no Grêmio. Mas ainda, para mim, é um Renato muito distante do que ele se mostrou ser em termos de personalidade, em termos de comportamento no geral mesmo. A cena dele indo para o banco
e o Alexandre Mendes, na chuvarada, no temporal em Caxias do Sul, ficando na beira do gramado para ele ficar seco no banco de reservas, isso é um negócio muito feio, na minha opinião. Muito feio. Parece bobeira, mas tem detalhes que são importantes. Liderança se faz justamente nos detalhes, nas pequenas decisões que você vai tomando no dia a dia. E time de futebol, a gente sabe que funciona assim. Jogador de futebol, a gente sabe que funciona assim. Ah, mas os caras ganham milhões. Eles deveriam correr e se matar de qualquer jeito. Eu concordo com você. Mas o ser humano não funciona assim, gente. A gente está vendo um time, muitas vezes, eu acho que para um time que quer ser campeão, para um time que quer sonhar com coisas maiores, ele precisa se conectar com o torcedor. Esse time não se conecta com o torcedor ainda. Porque ele não vibra, porque ele não deixa, a sensação que dá é que ele não deixa tudo em campo. Que quando pode ser mais intenso, mais agressivo, para mostrar para o torcedor, a gente está querendo ganhar essa merda aqui de qualquer jeito. A coisa parece que não vai. E eu acho que tem muito disso, tem também da relação do jogador com o seu comando. O exemplo ele tem que vir de fora. Então, enfim, é só mais uma tentativa de analisar o que está acontecendo, porque é estranho, assim, tem algumas coisas que parece que não se encaixam, essa energia, essa sinergia com o torcedor, ela parece que não acontece, mesmo ganhando um jogo tem insatisfação, mesmo ganhando um jogo tem vaia. Talvez seja porque o torcedor ele não está se sentindo representado por aquele time, ou por aquele treinador, por esses jogadores. Então eles é que tem que mudar essa visão dentro de campo, para chamar o torcedor para o estádio, para levar o torcedor para o estádio. É isso que se espera de um time, de um time que recebe investimentos de milhões, de um técnico que foi contratado com um contrato milionário. Essa mobilização, essa energia, é mostrar que eles estão ali dando a vida por aquilo. É isso que move o torcedor. Além de um bom futebol. E exigir um bom futebol ou desejar ver um bom futebol não é pecado para ninguém. Muito pelo contrário. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse clássico. Você que tem condições de ir pelo Fluminense, vá se você tiver condições, porque acho que é um jogo também que pode ser uma espécie de divisor de águas e talvez, dependendo do que acontecer, de uma reaproximação ali com a torcida. Pelo menos eu espero, é o que eu desejo, tenho certeza que é o que todos desejam, né? Ganhar esse jogo e continuar ali na parte de cima da tabela. Bom, e só para a gente fechar aqui, uma informação sobre toda essa situação da CBF, essa coisa vergonhosa, ridícula, que não dá para chamar isso de eleição. Assim, a eleição de um novo presidente da CBF, não uma eleição, mas uma escolha das federações, que é quem manda no futebol brasileiro. As federações mandam no futebol brasileiro. Essa que é a realidade. Os clubes não têm voz. E eles escolheram o Samir Chaud, que é o presidente da Federação Roraimense de Futebol, para ser o novo presidente da CBF. Por quê, meus amigos? Tem muita coisa por trás disso. Muita coisa. Nada é por acaso. Eles não fazem nada por acaso. Pegaram um cara que eu não conheço. O que eu falei, eu não conheço o Samir. É um cara jovem, é um cara que tem uma formação profissional, médico. Pode ser que seja um cara competente, pode ser que é um cara que venha com ideias novas. Pode ser. Mas ninguém conhece, ninguém sabe. E aí, de repente, faz uma escolha dessa um tanto quanto estranha para um cara que, por exemplo, para falar de fair play financeiro, ele foi no Charla, deu uma entrevista. Foi perguntado sobre fair play financeiro. Nossa, tá difícil aí. E ele falou isso daí, ó. Fair play financeiro, qual é a sua ideia? Importante, é um assunto importante. Eu acho que tem que haver, não tem como disputar um time que tem 20 milhões, disputar com um time que tem 1 milhão. É difícil, né? A gente sabe que o que move futebol é o dinheiro. Fazer futebol sem dinheiro é difícil, mas tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser discutido entre os clubes. Acredito que nessa formação da liga, nessa conversa, a gente vai chegar a um denominador comum também em relação ao fair play financeiro. Situações como a gente viu no ano passado de clubes que montaram times acima do orçamento e não pagaram. E aí se salva do rebaixamento enquanto outras equipes estão toda certinha, pagando o que pode, são rebaixadas. As pessoas na época cobravam. Mas de repente a CBF podia pegar isso como um regulamentador, uma forma de punir. Olha, não tá pagando salário? Você vai perder ponto aqui, tentar mais justiça. Pra você faz sentido? Isso é um assunto que tem que ser bem discutido, né? Tem que ser colocado
sentado na mesa dos atores, os que realmente estão ali no meio, e ter um diálogo para a gente chegar num consenso e a gente conseguir executar isso. Mas faz todo sentido, sim. Então, assim, o Betão, coitado, o Betão tenta ali, não, então, cara, é isso aqui, assim, assim, assim. O que você acha sobre isso? Não, é importante discutir isso daí. Então, cara, é complicado. Enfim, os clubes se manifestaram, a Liga Forte União divulgou uma nota ali fazendo exigências, mudanças profundas na CBF, como, por exemplo, alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, mas eu duvido, e duvido muito. É assim que eles controlam quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, quem vai concorrer, quem não vai concorrer. É assim que eles impedem uma concorrência, é assim que eles impedem uma concorrência de um outro possível presidente, como Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. É desse jeito que eles controlam tudo ali dentro de um curral. É um curral eleitoral que eles elegem que eles querem. E ponto. Então, duvido muito que isso vá mudar. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da CBF, compromisso da criação da Liga, segundo a Leila Pereira, ele tem esse compromisso, alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes, profissionalização da arbitragem, garantido dedicação exclusiva dos árbitros da Série A e B e investimento em treinamento permanente. Há quantos anos a gente escuta esse papo de profissionalização da arbitragem? Há quantos anos? Calendário do ciclo 26-30 precisa ser aprovado por Libra e LFU, em conjunto com a CBF. E aí, fomento de apoio financeiro especialmente direcionado às séries B, C e D, futebol feminino, estabelecimento de regras de fair play financeiro. Bom, isso aí ele precisa estudar um pouco, ele precisa entender o que é isso. Pelo visto, ele não sabe muito o que é. E Reginaldo Rodrigues desistiu de recorrer, segundo ele, pelo bem do futebol brasileiro. Cara, é muito ridículo, cara. Ele perdeu força em todos os lugares, perdeu apoio da FIFA, da Conmebol, perdeu apoio. O Gilmar Mendes abandonou, que é quem manda hoje. O Gilmar Mendes manda na CBF, né? Hoje ele manda na CBF. Abandonou também, então não sobrou mais nada, a não ser a desistência por parte de Reginaldo Rodrigues, que sai, reconhece a derrota, perdeu o jogo, né? O jogo é jogado, ele perdeu. E agora Samir Chaldi vai ser eleito presidente da CBF. O que vem por aí, só Deus sabe. Vamos dizer, meus amigos. Vou ficando por aqui, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Estou falando aqui de Goiânia, né? Já estou aqui em Goiânia e amanhã vou para Brasília para acompanhar esse desafio do Fluminense pela Copa do Brasil. Tamo junto, abraço.